Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né? Qual o tema que a gente estava falando, discutindo aí na primeira parte? Primeiro vamos tomar um golinho aqui de suco, tá? E vamos continuar, né, nosso estudo aqui, nosso processo. Então, qual é o tema que a gente continuou na primeira parte? O que é o campo energético vibracional? O que é isso, pessoal? Que a gente viu lá na primeira parte. Que é uma energia sutil, uma frequência de vibração que emana de todos os seres e objetos do universo. Tá? A gente viu também que é um conjunto de vibração que circunda ao nosso redor. Então, está circundando ao nosso redor esse campo energético vibracional. Ele fala que o campo energético é a nossa parte sutil, a nossa energia, a frequência que envolve todo aspecto do ser. Então, qual é esse aspecto? Que é o sentimento, a emoção, pensamento, a fala, tudo que você fala, as ações e as suas intenções. É isso que forma esse campo aí e compõe essa vibração aí, tá, pessoal? Aí o que é que a gente viu mais? Ele diz que a gente influencia as outras pessoas e o ambiente, também como a gente é influenciado pelas pessoas e pelo ambiente. Então, é uma troca. Tá todo mundo sugando energia, tá todo mundo trocando energia, até os ambientes que tem energia pesada, você sente. E é assim, pessoal. Esse campo da gente percebe tudo isso, tá? Porque ele é um campo energético vibracional que está vibrando, ele é como um imã, tá? Tá atraindo aquelas coisas que você se afina ali, se sintoniza ali aquela energia, tá? Aí a gente viu o que mais na primeira parte? É que a consciência tem um papel importante no campo energético. Por quê? Porque ela identifica, ela que vai organizar ali o pensamento, a emoção. É ela que organiza tanto padrões de pensamento como crença, que gera nosso bloqueio e impedimento. Então, você vai olhar ali o que está gerando, o que é que está acontecendo para você melhorar esse campo. Porque esse campo é a sua proteção, tá, pessoal? É isso, tá? Aí, o que é que a gente viu mais? A gente viu que a meditação, a respiração, a oração, né? Leitura da Bíblia é importante para acessarmos o potencial interior e expandir a nossa consciência, cultivando uma vida alinhada e equilibrada. Então, é importante a gente estar praticando isso, pessoal, no nosso dia a dia, tá? Aí ele fala, é preciso compreender conscientemente o nosso campo energético, tá? Que é o quê? Que são um conjunto de pensamento. Então, quando a gente compreende isso, trabalha para melhorar isso, a gente melhora esse campo, tá, pessoal? Quando a gente desperta, expande, a gente melhora. Então, a gente está aqui para isso, para melhorar esse campo, que é a nossa proteção espiritual, tá? Não foi isso que eu falei no outro vídeo de proteção espiritual? Você precisa criar essa armadura. Como é que você cria essa armadura? A armadura de Deus, que o apóstolo Paulo chamou que é a armadura de Deus, tá? É assim, tá? Aí o que é que ele fala mais? Esse campo é a base da nossa realidade. Então, é a nossa realidade, tá? Tudo que a gente pensa, sente, é a nossa realidade está nesse campo, que é um campo invisível,
e interpenetra nos corpos compostos. Quais são os corpos? Que é diferente camada e frequência. Quais esses corpos que estão interagindo? Por isso que o espiritual e o físico aqui está se relacionando, tá, pessoal? Você é um ser espiritual, tá? A pessoa, depois, quando a pessoa não tem um corpo, a pessoa fica tendo medo da outra pessoa quando ela é espírito. Tá? Mas quando ela tem um corpo, aí a pessoa não tem medo. Entende, pessoal? Porque não entende quem é você, tá? Porque a gente está no mundo físico, então o espírito não era para ficar aqui. Mas muitos ficam por aqui porque ficar preso ao quê? Ficar preso às coisas, energia apegada à matéria, aí fica preso aqui. Não vai para dimensões superiores, dimensões espirituais elevadas. Ficar presa rondando por aqui, aí vem ficar nos abusando, tá? Se torna um obsessor, tá? É isso, pessoal. Não tem para onde fugir, tá? Então, quais são a camada e as frequências desses corpos? Corpo energético, emocional, mental, físico e espiritual. Então, são essas camadas que compõem o ser humano. Então, é isso que é o ser humano, pessoal. Tá? Porque o ser humano compõe todos esses corpos para ser um ser humano. Tá? Porque a gente é a consciência. Então, todos esses corpos aqui são manifestação dessa nossa consciência, tá? Então, o corpo mental, ele se manifesta na frequência mental. O corpo emocional, a alma, que é o corpo espiritual, se manifesta no mundo astral, né? O corpo energético também, corpo físico se manifesta aqui. O corpo espiritual se manifesta no mundo espiritual. Quem que se manifesta? Quem é? A sua consciência. Ela precisa de um corpo para cada dimensão, frequência e camada de dimensão que a sua consciência vai. Ela precisa de um corpo. Tá? Aí ele fala, por isso sintonizar a consciência no campo. É possível acessar a informação além do sentido físico e mental. Então, você pode sintonizar, tá? Aí o que é que ele falou mais na primeira parte? Por isso que ele falou que perceber os padrões positivos das emoções gera um ciclo tanto positivo e negativo. Então, é importante você saber. É só você olhar a sua atitude. Será que isso é bom ou ruim? Então, a sua consciência tem que fazer essa avaliação para você escolher. De acordo com o que você escolher, vai ter uma influência no seu campo energético vibracional. Não tem para onde correr, tá, pessoal? Aí, o que é que ele falou mais na primeira? Ele falou, por isso que precisamos substituir o pensamento negativo para sentimentos e emoções positivas, construtivo e abrindo a possibilidade de uma vida mais leve. Então, tá mais leve e feliz, satisfatória. E temos também que nutrir as intenções claras para nos alinhar ao nosso objetivo e propósito de vida. Foi isso que a gente viu na primeira parte, não foi, pessoal? E aí, e a pergunta também, e como podemos ter o autocuidado? Então, é trabalhando o sentimento, as emoções, o pensamento, as suas ações, o que você está falando, o que você está fazendo, qual é a sua intenção, se é boa, é ruim, a sua consciência tem que avaliar. Se eu fazer isso, será que é bom ou ruim para as pessoas? Tá? Então, se a gente tem consciência que a gente tem que fazer o bem ao próximo, então, se você vê que aquela coisa vai criar mal, você não faz, tá, pessoal? É isso que é consciência, pessoal.
tá? O pessoal faz bicho de 7 cabeças, tá? É isso que é tomar consciência, tá? Estar com a clareza, entendendo o jogo, as coisas. É isso que você tem que fazer. Aí, segunda parte, né? Aí ele fala: assim direcionamos a nossa energia conscientemente para o que desejamos atrair oportunidade de relacionamento e circunstância que esteja em harmonia com a nossa verdadeira essência e desejo. Então, você tem que alinhar essa sua energia conscientemente para atrair oportunidade boa para você. Você se alinhar com a sua essência, que você fazer o bem, então você vai se alinhar com a vibração positiva, tá? Tem que fazer isso. Aí ele fala: a dinâmica dos nossos órgãos evidencia como o ser humano é multidimensional, ou seja, composto por várias instâncias que se efetuam mutuamente. Às vezes precisamos fazer algumas coisas físicas para estimular essa energia sutil, mas também precisamos estimular a energia sutil para encontrar o equilíbrio físico. Então, pessoal, você vê que está tudo interligado, tá? A gente é um ser humano, um ser multidimensional, que é composto por várias essas instâncias. Qual é? Corpo mental, emocional, físico e espiritual. Não é isso? Essas instâncias. Então, tem coisas que às vezes a gente precisa fazer fisicamente, às vezes um exercício, uma caminhada, alguma coisa, para a energia do corpo gerar um ânimo maior para o seu espírito se sentir bem. É isso que ele está falando. Mas também precisamos estimular a energia sutil. Então, esses corpos mental, emocional e espiritual, né? A gente precisa estimular ele. Qual é o estímulo deles? O que é que você faz? Faz exercício. Como é o exercício espiritual, pessoal? Eu já ensinei aqui, está escrito na Bíblia, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar. Então, você precisa fazer o exercício para encontrar o equilíbrio do corpo. Então, quando você trabalha as suas emoções, seu equilíbrio, aí seu corpo também reflete no corpo. Tá tudo interligado, pessoal, tá? A gente tem esses veículos de manifestação, a gente tem que cuidar. Não é só desse corpo físico, tá? Aí ele fala: o universo é todo feito de energia. E o nosso corpo não é exceção. Então, todo o universo, tudo que a gente está vendo aqui, que faz parte do universo, tudo que a gente está vendo, é tudo energia. E a gente está entrelaçado nessa energia. Quem? A nossa consciência. A gente tem vários corpos de energia, né? O corpo espiritual, corpo emocional é de energia, o corpo mental é de energia e o corpo físico é de energia. Então, tudo é energia. Nossa, pessoal, que coisa, por que enganaram as pessoas assim, tá, pessoal? Aí ele fala, existe 7 chakras, então, existe 7 chakras, e eu já falei aqui sobre isso. Tá aqui ó, um vídeo aí, eu falando sobre cada um chakras deles aí. Tem um vídeo aí que eu falo que são chakras que a gente tem nesse corpo. Então, existem 7 chakras dentro do campo energético. Então, esse chakra fica dentro do campo energético, que desempenha um papel muito importante na saúde, no equilíbrio do corpo. Então, porque esses chakras são os vórtices, né, de energia que nos liga como é, ao nosso campo vibracional, campo energético. Ele está ligando, o qual vai ligar também a outro campo, o campo mental, emocional e
espiritual, vai ligar a gente com o espiritual também. Tá tudo interligado. Então, o que você fazer aqui nessa vai interferir nessas camadas. Se você não está bem no espiritual, vai afetar também aqui o físico. Não tem para onde correr, pessoal, tá? É isso que a gente tem que fazer. Aí ele fala: todos os seres vivos estão em um campo eletromagnético composto por vibrações, energia transmitida. É isso, tudo é energia. Aqui a gente tá. Tudo que a gente vai fazer, comer, a gente come aí a comida, é uma energia que a gente está colocando para dentro, para gerar energia, tá? Que não presta, a gente joga fora e tira aquilo que é energia para a gente estar bem, a nossa consciência. Não tem para onde correr, pessoal. É assim que está funcionando, tá? Aí ele diz: seja por palavra ou por pensamento, somos seres energéticos que possuem uma habilidade energética cada vez maior. Cada vez maior quando a nossa frequência vibracional está em equilíbrio com o campo energético. Então, quando a gente está em equilíbrio com esse campo energético, vai melhorar a nossa habilidade energética, pessoal. Porque a gente é ser energético. Por isso que quando a gente faz uma oração, a gente abre a palma da mão, manda energia, a energia emana para a pessoa. Agora, o de madrugada, né? O neto, aí meu neto, que é o filho da minha, tava aí chorando, aí desesperado. Aí eu peguei, toquei aqui na nuca dele, com a mão, passei energia, toquei no peito, nas costas. Quando viu, pessoal, o menino ficou calminho e mamou e foi dormir. Tá? Alguma coisa ali energeticamente, tá? Às vezes ele estava sonhando espíritos, coisa perturbando, tá? Então, e eu tinha acabado de fazer a meditação, estava cheio de energia, fui lá, toquei na cabeça, na nuca aqui, no peito e nas costas. Toquei, passei uma energia boa. Quando viu, a criança estava tranquila, dormiu. Só veio acordar agora de manhã. Então, a gente tem uma energia no campo, tá, pessoal? Onde a gente toca na pessoa aqui, a gente transmite energia. Os reikianos sabem disso, tá? Os reikianos, radiestesistas, né? A prática que como é que se diz? Os cristãos também têm de mandar energia, orar, apontando a mão assim. Como é que se diz? Os espiritualistas também. Então, sabe, porque nosso corpo é energético, nossa mão tem energia, tudo é energia, tudo transmite energia. Se você está numa vibração boa, você estende a mão para uma pessoa, a pessoa pode ser curada. Ela pode entrar em equilíbrio energético dela, pela vibração que você passa. Tá? Os espíritos, eles dão passe, né? Eles chamam esses de passe energético, tá? Então, todo mundo, todos os grupos religiosos, tá usando a mão como a energia, tá, pessoal? Todos os grupos. Eu até falei sobre esse passe, eu falei sobre várias coisas aqui nos meus vídeos, aqui, tá, pessoal? Então, porque a gente é seres energéticos, que possuem habilidade energética cada vez maior com a nossa frequência vibracional em equilíbrio. Então, quando a gente está em equilíbrio, a gente vai funcionar melhor, pessoal. Tá? A gente pode orar, estender a mão para uma pessoa, mandar energia de longe para uma pessoa. E a pessoa vai se sentir bem, receber energia lá. Tá? Quem faz isso é os reikianos, né? Aí ele fala: por isso devemos cuidar do nosso sentimento, ter a intenção
com que dividir o nosso tempo e locais que frequentamos. Sabemos aquele dia que você se sente esgotada, aparentemente sem motivo. Então, já que tudo é energia, certas vibrações podem influenciar bem-estar e abalar o seu campo energético. Então, é isso, tá? Tem dia que você é sugado aí, tá? É normal, tá, pessoal? Isso aí tá acontecendo inconscientemente, as pessoas não estão nem percebendo, ela tá sugando. Então, quando uma pessoa vem conversar com você, ela tá sugando a sua energia. Mas ela não sabe, tá, pessoal? Isso é a gente aqui que estuda coisas da espiritualidade que sabe, ela não sabe, tá? Ela tá inconsciente. O espírito dela só quer ali a energia para se sentir bem. Então, quem tem uma energia pura, boa, tá? Sempre tem gente se aproximando de você para sugar a sua energia, tá? Por isso que aqui eu tô trabalhando a minha energia boa, eu tô doando aqui para vocês essa energia, tá? Tô doando para vocês se sentirem bem. E vocês estão respondendo a isso, tá? Por que que eu sei disso, pessoal? Porque aumentou a visualização, aumentou os membros, os pessoal inscritos do meu canal, tá? Então, quer dizer que tô transmitindo uma energia positiva para vocês, tá? Senão vocês iam embora, tá? Ninguém fica onde está energia ruim, tá, pessoal? A não ser que a pessoa esteja na mesma vibração, aí fica ali, ó, tá? Porque todos os setores aqui que tem nesse lugar, tudo é energia, então tudo tem alguma energia específica. Você vai no cemitério, é uma energia específica. Num hospital, energia específica. Numa balada, energia específica. Numa igreja, energia específica. Tem uma energia lá, gira. Tá? Vocês não vê, mas vocês sentem. Aí ele fala medo, insegurança, estresse. Então, isso pode influenciar e abalar seu campo energético. Então, qual é? Medo, insegurança, estresse, tensão, tristeza, desgaste emocional. Todo esse sentimento afeta a nossa energia e desalinha o nosso chakra. Então, desalinhou o chakra, por isso que tem aí, tá? Tem até curso aí, você tem que pagar para terapeuta energético, ele alinha os seus chakras, seus vórtices aí, o seu chakra alinha para que esse campo energético ele esteja trabalhando bem. Mas não é só assim, não é só uma sessão lá de terapia. Não, isso é um comportamento diário, um comportamento para que você mantenha aquela vibração. Você pode ir lá no curso terapêutico dos terapeutas energéticos. Ele vai lá, equilibra, aí você sai dali bem, mas depois você está fazendo um bocado de coisa aí. Pensando um bocado de besteira aí, pisando o pé aí no acelerador. O que é que adiantou? Você jogou tudo fora. Então, não é só isso. É um conjunto de coisas. Porque você viu que o nosso campo energético vibracional é um conjunto de pensamento, de emoção, de sentimento. É um conjunto de tudo. Tá? Eu aconselho você tá mal ou no momento assim, procura uma terapia energética. É muito bom, tá? Mas não é só isso. É você tomar consciência, é o estudo, sabe? Não é só isso, tá? Para os terapeutas energéticos não ficarem invocados aí comigo, tá? Aí ele fala, o conceito se refere à ideia metafísica, né, de todos os seres vivos, emite e estão em imenso campo de energia. Então, nesse conceito de metafísica, fala que todo ser vivo está imerso aqui nessa realidade que é uma realidade de energia, pessoal. Então, a nossa consciência foi
imensado aqui nesse local de energia. E elas, né, as energias, influenciam e são influenciadas por seu estado emocional, mental e espiritual. Então, vai afetar aqui, isso aqui, ó, esses estados de consciência aqui. Mental, né? Estado emocional, mental e espiritual. Não tem para onde correr. Aí ele fala, tomar consciência disso é de grande importância no caminho do autoconhecimento e crescimento pessoal. É possível perceber que a manutenção de ideias negativas, padrões e crenças pode gerar bloqueio e atrair mais negatividade e ainda prejudicar interações sociais. Aí, ó, é isso que acontece. Aí você vai lá, toma uma sessão de terapia energética, né? Melhora, mas depois você começa a bloquear por padrões de crença, por aí você tem ódio, raiva da pessoa, aí bloqueia tudo. Pronto, aí, o que é que acontece? Então, é melhor trabalhar a consciência, tomar consciência. É o que eu estou fazendo aqui. Então, quando eu estou fazendo você tomar consciência aqui, expandir a consciência, você vai melhorar seus chakras, tá? Mas para os terapeutas energéticos não ficarem revoltados comigo, você pode ir lá tomar, melhorar e continuar aquela prática e melhorando, tá? Não é tipo, porque isso virou também um comércio, tá, pessoal? É por isso que eu tô falando isso, tá? Mas não tem jeito, tá? Tudo aqui nessa realidade vira comércio, tá? Não tem para onde correr. Tudo aqui vira um comércio, tá? E aí até essas coisas espirituais também vira comércio. Não tem para onde correr, tá? Então, eu aconselho também, é bom, e vocês mantêm tomando consciência, buscando para manter aquela frequência. Aí ele fala, o ambiente ao redor inclui a presença de pessoas e objetos, pode influenciar nosso campo energético. Então, tanto o ambiente como as pessoas vão influenciar a gente. Por isso, muita prática inclui purificação e proteção do espaço, bem como a intenção de manter energia pessoal positiva e saudável. Então, a gente tem que fazer isso. Avaliar a gente moralmente, eticamente, tá? A purificação das coisas, tá? E a proteção do espaço. Então, emanar energia positiva no espaço onde você está. Porque a negatividade, pessoal, tá aí, tá? Não tem como, a gente não pode evitar. Eu saí agora aí, vou para lugar e vai ter lugares pesados aí, tá, pessoal? E não tem como evitar. O que você tem que fazer é ir trabalhando isso e se limpando, se purificando, se purificando para não ser afetada a sua consciência. O seu campo energético, né? Vibracional. Aí ele fala, precisa entender que nossa posição energética se dá por aquilo que pensamos, falamos e sentimos. Então, é isso que se dá. Se você cuida disso, é o que eu estou aqui instruindo. A Bíblia instrui também, tá? Então, você vai equilibrar o seu chakra e o seu campo energético vibracional. Então, é isso que é interessante, tá? É isso que é importante. Aí ele fala, o nosso corpo energético é compilado de tudo isso. Então, é um compilado, tá tudo compilado, tá? Isso traz uma dimensão de responsabilidade da qualidade do meu corpo energético. E eu sou responsável. Então, quem é responsável? A consciência. Você é responsável para dirigir esses corpos. É sutil, tá? Você tem que buscar o equilíbrio. Você tem que buscar a conexão, o equilíbrio, para que você esteja bem alinhado com a espiritualidade, tá? Aí a pergunta que não quer calar, mas já está calando todo mundo, é o quê? Será que a Bíblia fala sobre esse campo energético vibracional?
Não, irmão Samuel, não tem, ó. Eu já li aqui a Bíblia, não existe essa palavra campo energético vibracional. É, você aí vai pelo nome, né? Ou pela informação que tá, o que significa. O que significa esse campo energético vibracional, pessoal? Tá falando da nossa alma, tá falando da luz que existe dentro da gente. Agora, a Bíblia fala de alma, fala de luz, fala de pensamento, a Bíblia também, porque você viu que é todo aquele conjunto disso, sentimento, emoção e pensamento. Você entende, pessoal? Tem muitos evangélicos nessa ignorância. Porque ele vê ali o nome que eu estou trazendo aqui, que é o conceito, o nome do conceito, né? Campo energético vibracional. Ele vai dizer, não, eu coloquei na Bíblia lá, não tem esse nome lá. Você entende a ignorância? Mas você viu o que significa? É o quê? É o conjunto de pensamento, emoção, sentimento. Agora, tem pensamento, sentimento, emoção na Bíblia? Tá falando do corpo espiritual na Bíblia? Da alma? Da luz? Você entende, pessoal? Tem na Bíblia. Mas só que de outra forma. Mas é a mesma coisa. É essa ignorância que tem que sair da mente dessas pessoas, tá? E é assim que estão agindo aí, tá? Muitos aí estão agindo com esse nível de pensamento, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala? Vamos ler a Bíblia então, tá? Marcos 5:30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíram, voltou-se para a multidão e disse: Quem me tocou no meu vestido? Então, por que Cristo, a vibração de Cristo, tá? Então, alguém tocou ele diferente, porque ele disse que de mim sai o poder. Então, tocou no campo energético vibração. Sugou a energia de Cristo. Quem foi? Aquela mulher que estava doente, né? Que tinha um fluxo de sangue, né? Ela tinha essa doença já há muito tempo. E senão ela ia morrer esvaindo sangue, tá? Porque hemorragia do sangue dela ia morrer esvaindo sangue. Então, ela foi lá e tocou, mas tocou aonde? Tocou no campo energético de Cristo, tá? E ele sentiu. Então, ele sentiu. E Jesus, conhecendo que a virtude, o poder, né, saía de si, saiu de si, ele voltou para a multidão e disse: Quem me tocou? Quem tocou no meu vestido? Tá? Então, tocou naquele campo energético onde sugou a energia, o qual aquela energia curou aquela mulher que tinha a hemorragia lá, né, de sangue, tá? Então, ela foi curada. Aí ela disse: Foi eu, Senhor, que toquei. Aí ele disse: vai em paz, minha filha, a tua fé te curou. Tá? Então, a fé, ela acessa um campo, né, aonde a gente vai trazer benefício. Então, usou aquela energia poderosa para curar o corpo físico dela. Porque aquela hemorragia estava atingindo o físico, tá? E estava atingindo ela espiritualmente. Mas ela teve fé, a fé dela pôde acessar essa energia que fez com que ela fosse curada. Tá? Vai em paz, a tua fé te curou. Então, foi isso que aconteceu. Então, pessoal, tem campo energético ou não tem? Você entende, pessoal? Precisa parar, principalmente os evangélicos, tá? Que eu tenho alguns amigos, muitos ignorantes, tá, pessoal? Precisa parar para pensar, então tá falando de que isso aqui? Poder que saiu de Cristo. Da onde? Do campo dele energético. Porque Cristo, quando estava com o corpo, ele tinha um campo dele energético aqui. Onde ele colocava a mão, curava as pessoas. Hã? Eu tenho que tirar essa ignorância, essa nuvem negra, principalmente dos evangélicos, tá?
Que eu conheço muitos amigos aí que, nossa, que ignorância, tá, pessoal? Mas é isso, tá? É muito tempo nessas coisas, acontecem essas coisas, tá? Aí, o que a Bíblia fala? 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciando que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, Deus é luz. Então, luz por quê? É energia. Acender essa luz aqui precisou de quê? De energia. Ela tá vindo aí, ó, pelas paredes aí. E aí, quando bate a mão na tomada, liga a luz. Entende, pessoal? Agora, Deus é um Deus de energia. E agora as pessoas não entendem, tá, pessoal? É muito engano, tá, pessoal? Mas eu preciso tirar esse engano. Então, ele é pura luz. Deus é pura luz, é pura energia. Que essa energia tem uma energia que está na nossa consciência operando, nos ajudando. E nele não há treva. Então, a gente não pode deixar essa luz se apagar dentro da gente. Senão a gente separa de Deus, tá? Aí, João 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. Então, quem é que vai seguir essa luz que é Cristo? Quem é? Você vê que ele está falando com a consciência, pessoal. Você, a consciência, tem que me seguir. Aí você terá luz. Se você não me segue, não terá luz. Agora, como é que segue Cristo? Você já fez essa pergunta, pessoal? Eu tenho que fazer aqui para vocês irem raciocinando. Se Deus é luz, se Cristo também ele falou que era luz do mundo, como é que eu vou seguir Cristo? E aí? Vocês não indagam isso, tá? Então, vocês, como é que... seguir é você vir aqui para a igreja, tá aqui todo dia no culto. É isso? É isso que é seguir Cristo? Você entende a ignorância, tá, pessoal? Que está falando com a sua consciência. Então, a sua consciência seguir Cristo é você equilibrar essas energias, tá? E se conectar com a espiritualidade, o seu campo energético, tá? Porque vai ter proteção. É igual você colocar, você plugar sua tomada na fonte. Então, quando aqueles não despertou, estão desconectados das pessoas, a tomada dele está desligada da fonte. Mas ele tem a chave, ele pode chegar lá e plugar para ele ter energia, ele ter alegria, amor, paz. Então, essas vibrações boas são energia, tá, pessoal? Então, quando você está nessa, aí você está seguindo a Cristo, que é a luz do mundo, tá? Aí ele fala, pô, eita, quase, ó. Quase a luz vai embora. Falando em luz, tá vendo? Quase, pessoal. Eu preciso terminar antes que essa luz vá embora, tá? 2 Coríntios 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, aonde é que está brilhando essa luz? No seu coração, para iluminar o conhecimento da glória de Deus e da face de Cristo. Então, coração, carne, seu coração está brilhando? Não, é sua alma. Então, quem vai brilhar é a sua alma, quando você está conectado a essa luz, quando você passou das trevas, quem? A sua consciência, tá? Passou das trevas para a luz. Então, você começa, seu campo vibração começa a se tornar luz. Foi isso que eu vi quando eu saí do corpo, tá? A minha consciência saiu com outro corpo mais sutil, que é tipo uma neblina, uma fumaça, pessoal.
Eu digo, nossa, a gente tem essa fumaça aí, é? Mas pessoal, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala, vai? Lucas 11:34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem mal, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Então, é isso aqui, ó. Se você está pensando mal, seus olhos tá mal, tá olhando, seu corpo vai estar cheio de treva. Mas se ele for bom, começar a olhar coisas boas, fazer as coisas boas, ele vai tornar o seu corpo cheio de luz. Então, seu campo energético, sua alma vai se tornar de luz, tá? Um ser de luz. Aí ele fala, se porém, 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, como é que é esse andar na luz, pessoal? É a gente ligar na tomada e andar na luz? É assim, é? Você entende? Os pastores não explicam isso para você, tá? Porque eles também não têm conhecimento sobre esse campo energético. Eles não têm, tá, pessoal? Tem muitos aí que estão ignorantes em relação a isso, tá? Então, tem outros que dizem que isso não é negócio nem de Deus, tá? Mas como é que você explica? Como é que é andar na luz? Como ele está na luz? Como é que é ter comunhão com o outro? Então, quando você tem comunhão, faz o bem um ao outro, você faz as coisas, botar no pensamento, aí você está andando na luz. Você está produzindo luz para o seu campo vibracional, seu campo energético. Foi o que o espiritualista lá falou. Agora, a Bíblia não está falando a mesma coisa, mas de outra forma, uma forma mais poética. Mas é a mesma coisa. Aí o quê? Essa própria luz vai fazer com que o sangue de Cristo purifique de todo o pecado. Então, toda a escuridão, todas as coisas que tem, aquela luz vai dissipando, vai purificando. Tem que entender, pessoal, senão vai ficar aí no engano o resto da vida, tá? Aí Mateus 5:14-16. Vocês são luz do mundo. Então, olha o que Cristo fala com os discípulos dele. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que está na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Então, o que essa luz vai brilhar? Vai fazer com que saia as boas obras de dentro de você. Vai começar a produzir e você vai começar a fazer as boas obras. E aí Deus é glorificado, o Pai que está no céu. Entende, pessoal? Não é a mesma coisa que ele falou lá, as boas ações, tal, vai gerar o campo energético bom, tal. Não é a mesma coisa que Cristo está falando aqui? Entende, pessoal? Aí ele fala, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda e não muda como sombra inconstante. Então, esse Pai das luzes que criou essa luzinha aí que é você, tá? Você sabe que é uma bola de luz, tá? A sua consciência é uma bolinha de luz aí. Falar que eu sou uma bolinha de luz, o que é isso, irmão? Você é uma bolinha de luz. Agora, será que ela já apagou? Você se tornou treva? Ou ela está crescendo, se tornando luz como o sol?
Por isso que a Bíblia diz que o cristão é como a luz da aurora. Cada dia vai crescendo mais e mais, até se tornar dia perfeito. É por isso, porque a gente é luz, tá? Então foi o que Cristo falou para os discípulos. Agora cuide disso, vá trabalhando aí para essa luz crescer, tá? E esse dom, essa boa dádiva, veio do alto, veio descendo do Pai das luzes. Então existe um Pai que é dono de todas essas luzes aqui, que a gente conhece como Deus, tá? Então a gente veio de Deus, tá, pessoal? Todos nossos dons, nosso talento, todo veio de Deus, tá, pessoal? Aí, 1 Timóteo 4, versículo 7 até o 8. Não desperdice tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque esse negócio de gente falando coisas tolas, absurdas, você vai entrar depois, você vai gastar sua energia, tá? Vai perder tempo aí, né? Então conserve a sua energia, tá? Não gaste seu tempo e a sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. Então, para você estar disposto, energia para falar a verdade. Aí ele fala, o exercício físico é bom, né? Físico do corpo, né? É bom, porque vai estimular também. Você se sente bem, a espiritualidade está bem, né? O seu campo energético vai se sentir bem. Aí ele fala, porém, o exercício espiritual. Então, é o que eu falei, o espiritual, o exercício. Como é que faz o exercício para o campo energético? O exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercício espiritualmente, porque isso o ajudará não só agora, nesta vida, mas também numa vida futura. Então, porque você está criando um corpo de luz para uma vida futura. Então, o exercício da espiritualidade, as práticas boas, a meditação, orando, a gente faz, é bom também, tá? O exercício físico é bom também, mas esse é mais importante. Ele disse, portanto, ele diz que o exercício espiritual é mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente. Por quê? Porque isso ajudará não só agora, né, aqui nessa realidade, nesta vida, mas também na vida futura. Vai ajudar você a criar o corpo de luz, o corpo espiritual de luz para acessar dimensões superiores. Tá? Então, temos que continuar o exercício, tá, pessoal? Da espiritualidade, tá? Aí ele fala, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito de Deus descer sobre vós. E será minha testemunha falando às pessoas em todo lugar. Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, foi o que aconteceu com os apóstolos, tá? Quando eles receberam o Espírito Santo, veio nele uma energia, um poder que tirou toda ele daquela energia negativa de medo, e ele teve intrepidez de levar o evangelho, tá? Por todo o canto aí. E agora a gente está debaixo de Cristo e dos, como é que se diz? Do fundamento de Cristo e dos apóstolos também. Então, é o que eu leio aqui, tá? Principalmente da Bíblia, eu leio aqui, a gente está fundamentado em Cristo e nos apóstolos, tá? Porque eles receberam poder, tá, pessoal? Aí, Efésios 3, versículo 16. Oro para que a partir de seus gloriosos
ilimitado recurso, ele o capacite com a força interior por meio do Espírito. Então, o apóstolo Paulo estava orando pelos Efésios, para que capacite ele com a força interior por meio do Espírito. Então, ele criar aquela força, aquela energia que é dada a ele, tá? O campo energético vai funcionar. Aí ele fala, Hebreus 10, 24 e 25. Pensemos em maneira de motivar um ao outro, em atos de amor e boa obra. Então, isso vai ajudar você a criar esse campo energético vibracional. Você motivar o outro para o bem, ter atos de amor e boas obras. Vai ajudar. E não negligenciamos as reuniões, como alguns fizerem, e encorajemos um ao outro, especialmente agora que o dia do seu retorno estará próximo. Então, temos que você faz reunião, se você se reúne, você tem que encorajar essas pessoas para ela continuar praticando as boas obras, para ela criar o campo energético vibracional dela, que vai ser a proteção para ela também, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? 1 Tessalonicenses 5, 11. Portanto, incentive-se, edifique-se um ao outro como você já está fazendo. Então, é isso. Incentive um ao outro. Edifique um ao outro. Como vocês estão fazendo, trabalhando a espiritualidade. Isso que o apóstolo Paulo falou, tá? Aí ele fala em Efésios 4, 17 e 19. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não viva mais como gentios, que vive na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que está devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação e cometeram com avidez toda espécie de impureza. É isso, pessoal. Então, a gente não pode viver mais como um gentil com um pensamento aí inútil. Então, pensamento de fazer coisas aí, inutilidade que não vai trazer proveito nenhum para a vida mental, espiritual, não vai trazer nada. A gente não pode mais viver, porque ele está escurecido, eles estão na escuridão, estão dormindo, está sem entendimento, está separado de Deus, está na ignorância lá dele, né? E está devido ao endurecimento do coração. Então, é o que acontece com muitas pessoas, endurece o coração para a espiritualidade, tá? E aí, o que é que acontece? Ele vai cometer toda a depravação, cometer toda a avidez e toda espécie de impureza. Então, o cara vai atolar o pé, tá, pessoal? Atolar o pé na lama e é isso aí. Nossa, pessoal, é muito ruim, tá, pessoal? Aí ele fala, Colossenses 3:2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, não coloque seu pensamento, sua consciência nessas coisas terrenas. É passageira, tá, pessoal? A gente tem que estar em coisas mais elevadas. Tá? Aí ele fala aqui em Filipenses 4:8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de ver, pensai nessas coisas. Então, pense nessas coisas que são coisas do alto, são coisas espirituais elevadas, não são coisas baixas terrenas, tá, pessoal? A Bíblia ensina, pessoal. Tá? Tá ensinando como a gente manter essa vibração, criar esse campo energético vibracional positivo, né? Aí 1 Coríntios 14, 20.
Irmão, deixe de pensar como criança, com respeito ao mal. Seja criança, então, tenha aquela inocência. Mas quanto ao modo de pensar, seja adulto. Então, seja adulto, mas com aquela essência de criança. Você não pode perder essa essência também, tá? É importante aquela alegria, aquela inocência, aquela vibração de amor puro, tá? A gente não pode perder isso. Mas a gente, em relação ao mal, a gente não pode ser como criança. Ah, eu tô com medo desse. A gente tem que ser adulto, tomar decisão, ter responsabilidade, tá? Porque adulto tem que ter responsabilidade, tá? Aí, 1 Coríntios 15, 43 até o 45. Vamos ver aqui, pessoal. Ele fala, e semeando em desonra, mas ressuscita em glória. E semeando em fraqueza, porém ressuscita em poder. 44. E semeando em corpo natural, contudo ressuscita em corpo espiritual. Ora, se há um corpo natural, então corpo físico, há também um corpo espiritual. Então, existe o corpo espiritual, pessoal. A Bíblia ensina também. Por que as pessoas se espantam na hora que eu estou falando isso? Principalmente o evangélico. Por que você está espantado com em relação a isso? Com o corpo energético, mental, vibracional. Então, o apóstolo Paulo é claro aqui, tá? Aí ele fala 45. Mesmo da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. Então, o primeiro Adão era alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Tá? Então, é o que Cristo tá vivificando o nosso espírito, tá? O primeiro Adão foi feito alma vivente, depois foi feito o Adão de barro, né? Por isso que vem Adamá, que vem do barro. E aí essa alma penetrou nesse barro, qual deu vida. Tá, pessoal? Eu não sei porque é estranhamento quando eu falo de saída do corpo, de corpo espiritual, dessas coisas de campo energético. Eu não sei porque alguns evangélicos, mas a Bíblia está falando, se há um corpo natural, há um corpo espiritual. Ou você não acredita? Vocês estão na Bíblia aí. Entende, pessoal? É por causa da ignorância, tá? E esses povos estão ensinando totalmente errado essas pessoas, tá? Eu sinto muito, tá? E é quase a maioria aí, tá? Pensa assim. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Efésios 6, versículo 11. Vamos ler até o 18 aqui, pessoal. Vamos para a gente entender, tá? Para ver se esses evangélicos aí, porque eles usam aqui as escrituras, tá? Vamos ver. Vista-se com toda a armadura de Deus. Então, o que é essa armadura de Deus? Para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Então, vai proteger você contra as energias negativas. Porque o diabo ele vai trazer energia negativa. Não é isso? Então, o que é essa armadura de Deus? Vamos lendo. Porque a nossa luta não é contra carne, né, e sangue, mas contra principado e potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal na região celestial. Então, ele está falando com quem aqui? O cristão lá de Efésio, irmão. Com o cristão lá de Efésio, ele está falando com as consciências, tá? Porque isso é uma batalha espiritual, ele está falando com o seu corpo espiritual, falando com a sua consciência. Entende, pessoal? É essa aqui que os evangélicos não entendem, tá?
Porque como é que você vai batalhar com coisas espirituais se você não ser um espírito? Entende, pessoal? Aí ele fala, por isso, pegue toda a armadura de Deus. Então, o que é essa armadura de Deus? Para que você possa resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável. Então, essa armadura de Deus vai fazer com que você resista no dias mau e depois você vai ter vencido tudo, você vai ficar inabalável, você vai estar com aquele escudo, com a armadura de Deus, né? O que é essa armadura de Deus, pessoal? Não é esse campo energético? Olhe bem, tá? Olha o que ele vai falar mais. Aí ele fala, tudo permanece, vencido tudo permanece inabalável. Aí ele fala, olha o que ele fala. Portanto, fique firme, cingido com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, você vai ter que pegar o cinto da verdade, colocar, ser o guerreiro, tá? Isso espiritualmente, tá? Como é que você se pega da verdade? É você pegando as coisas que tem verdade, a essência que tem verdade. Ali você está cingindo o seu cinto e vestindo a couraça da justiça. Então, quando você começa a praticar justiça, você não engana ninguém, você tem a ética, tem a moral, você está vestindo essa couraça. Então, você está praticando ali o bem fazendo. Então, você está vestindo essa couraça. Você está entendendo, pessoal, o que é essa armadura de Deus? Aí, o que é que ele fala mais? Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Então, calce. Como é que você calça? É porque você está levando. Você vai calçar porque você vai sair para falar desse evangelho da paz que Cristo falou. Falar da espiritualidade para a pessoa. Então, calce o pé. Não fique com o pé descalço. Tá? Aí ele fala, segurando sempre o escudo da fé. Então, não podemos perder esse escudo, que é a nossa fé. E é o qual, nesses últimos tempos agora aqui, o que tem de canal querendo matar a fé da pessoa não está no gibi, tá, pessoal? O que tem aí querendo matar. Por quê? Essa fé é seu escudo. É o que vai sustentar esse campo energético, é o que você vai crer, é que você, aquela sua crença na espiritualidade. Então, é onde você vai fazer a justiça, a bondade, vai levar a boa mensagem para a pessoa. Então, vai fazer com que mover. Você não pode perder esse escudo da fé. Por quê? Ele fala, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, como é que você apaga esses dados que o inimigo vai lançar, as bombas, para derrubar a sua fé? É com a fé o escudo. Se você não tem, então, por isso que o inimigo quer tirar o seu escudo, quer tirar toda a sua armadura para você ficar aberto aí. Aí ele vem de lá e mata você. É isso que acontece. Espiritualmente é você estar morto. Oh, meu Deus, eu morri. Cadê você, Deus? Onde você está? Eu não vejo, eu não sinto mais você, Deus. Então, você vai ficar assim, perdido, procurando Deus, tá? Tá morto, espírito. Aí ele fala, use também o capacete da salvação. Então, você tem que crer que está na espírito. Se você está salvo, você está, como é que se diz, na frequência espiritual. Você tem que ter essa certeza. Bota o capacete, porque se vir lá uma bomba lá, bate no capacete e não quebra a sua cabeça, tá? Uma pedrada, alguma coisa aí que o inimigo dá, você está com o capacete e não atinge você, tá? Então, não atinge a sua mente, tá? Não tira você a sua salvação. Aí ele fala também, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então,
Não, a gente não pode deixar de usar aqui as escrituras, que é uma espada, pessoal, tá? Então, o outro tá falando lá para matar a sua fé, aí você vem aqui, ouve o meu vídeo, eu aí já corto ele. É por isso que eu tô cortando vários ensinamentos aí que não tem nada a ver com a espiritualidade. Tem alguns aí que estão ficando retados aí comigo, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso para cortar. É a espada. A espada do Espírito, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, vou cortar aí esse mal para que não entre para matar sua fé. Ó, tchau, tchau, tchau. Meta espada, aí ele vem de lá. Não existe isso, não. Aí eu, tchau. Leu a Bíblia lá, tchau. Existe aí, ó. Tchau. Tá? É uma luta, tá, pessoal? A luta consciencial, tá? É uma luta do espírito. Então, temos que usar a arma, que é a arma o quê? É a Bíblia, é a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus, quando sai, sai com poder. Então, ore em todo o tempo no espírito. Então, ore para você manter a frequência, o seu campo energético vibracional, com todo tipo de oração, súplica, e para isto vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, isso que é a armadura. Então, vai criar esse campo energético espiritual, esse campo energético vibracional que vai proteger a gente. Você entende, pessoal? A Bíblia está falando do campo energético, que são a armadura de Deus. Que o apóstolo Paulo falou que esse campo energético que ele viu é essa armadura que a gente é criado com toda essa situação aqui que ele mandou a gente, a nossa consciência fazer, tá? Para que a gente não perca a batalha espiritual. Entende, pessoal? A Bíblia fala também da mesma coisa, mas só de outra maneira. Mas é só você ter a direção da espiritualidade. Você vai ver que é a mesma coisa. Tá? Entende? E isso eu tô aqui para tirar essa nuvem negra mesmo dessas pessoas, tá? E espero que eu consiga, tá, pessoal? Ou então eles vão ficar com raiva de mim, tá? Vai fazer o quê, pessoal? Eu tenho que cumprir a minha missão, tá? E é isso aí, tá? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Obrigado mais uma vez. Agradecer a espiritualidade. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!